Escalar o Everest já é, por si só, um desafio mortal, mas alguns o tornam ainda mais arriscado ao quebrar as regras. Imagine entrar sem permissões, driblar regulamentos e realizar façanhas tão extremas que deixam atonitos até os alpinistas mais veteranos. De voos proibidos de parapente a cumes falsos e atalhos secretos, não são simples ascensões, são verdadeiros assaltos em alta altitude. E a montanha, sempre, está observando. Em maio de 2023, o norte-americano Denver Logan chegou ao acampamento 2, situado a quase 6.000 metros acima do nível do mar. A maioria das pessoas ali lutava contra a falta de oxigênio, o congelamento e o esgotamento extremo. Darren, em vez disso, se preparava para voar. Com um parapente escondido na mochila, correu até a beira e lançou-se no céu gelado, planando sobre geleiras, fendas e a temida cascata de gelo do Pombu. Os espectadores ficaram boquiabertos. Ninguém havia ouvido falar de uma tentativa de voo de parapente naquela altitude, muito menos sozinho e sem autorização. E esse era o problema. Segundo a lei nepalesa, qualquer atividade aérea ao redor do Everest exige uma permissão especial de aviação. Darren não tinha nenhuma. Ele não apenas violou as regras do montanhismo, mas também as do espaço aéreo em uma das zonas de escalada mais controladas do mundo. As autoridades o classificaram como imprudente. O Ministério do Turismo emitiu um alerta formal e afirmou que Darren seria incluído em uma lista negra caso tentasse novamente. Mas, para ele, não se tratava de permissões ou burocracia, e sim da adrenalina, das imagens e da fama. No mundo em que cada escalada ao Everest parece igual no Instagram, essa era sua forma de se destacar. E conseguiu, embora não da maneira que esperava. O incidente viralizou. Fóruns de montanhismo explodiram em debates. Alguns o chamaram de corajoso, outros viram aquilo como um insulto aos que arriscam a vida seguindo as regras. A indignação foi imediata. Montanhistas que haviam passado semanas aclimatando-se e carregando equipamentos consideraram isso uma traição a tudo que o Everest representa. Os Sherpas denunciaram publicamente que aquilo era uma falta de respeito à montanha e àqueles que arriscam a vida guiando pela rota tradicional. Mas Gilmore não foi a única. Esses atalhos de helicóptero tornaram-se mais frequentes, organizados discretamente, sobretudo entre escaladores ricos que buscam conquistar o Everest sem enfrentar suas etapas mais brutais. Esses táxis aéreos economizam dias de escalada, mas também reduzem a segurança e a ética. O governo do Nepal abriu investigações, mas a aplicação das normas continua frágil. Com dinheiro e contratos privados envolvidos, muitos conseguem escapar. O que antes era um caminho sagrado de sofrimento e perseverança está se transformando em um serviço expresso. E, para muitos na comunidade, isso é mais perigoso que uma avalanche. Mas alguns não apenas pulavam etapas, também cumes inteiros. Em 2023, um dos nomes mais respeitados do alpinismo moderno ficou envolvido em uma tempestade de polêmica. Não foi o clima que a provocou, mas as permissões. A Elite Speed, uma agência de guias de alto perfil cofundada pelo famoso Nirmal Spurgeon, foi acusada de uma manobra que surpreendeu até veteranos do Everest. De acordo com as autoridades nepalesas, a empresa havia obtido permissões para escalar uma montanha menor, o Lingtren. Mas, em vez disso, sua equipe supostamente realizou uma ascensão completa ao Everest de forma ilegal. Isso é grave. As permissões para o Everest são rigorosas e custam dezenas de milhares de dólares por pessoa. Fingindo ser outra expedição, poderiam evitar taxas, escapar de fiscalizações e furar todo o sistema regulado. A Elite Speed negou as acusações e Nin Spurgeon insistiu que tudo foi legal. No entanto, as dúvidas permaneceram. Por que membros com permissões para o Lingtren foram vistos no acampamento base do Everest? Porque não havia documentação oficial da cúpula. O Ministério do Turismo abriu uma investigação, mas muitos suspeitam que houve pressões internas para abafar o caso. E nem todas as trapaças ficaram no papel. Algumas foram expostas publicamente, de forma humilhante. Fingir um cume no Everest parece impossível, mas em 2016 um montanhista quase conseguiu. O indiano Narendra Singh Yadav afirmou ter chegado ao topo. Publicou fotos, recebeu prêmios nacionais e até foi indicado a uma honraria prestigiada. Mas havia um problema: as imagens eram falsas. Internautas e outros escaladores perceberam detalhes estranhos: bandeiras mal editadas, fundos irreais. No fim,
A investigação confirmou que ele nunca havia chegado ao cume. O Nepal o destituiu do certificado, retirou suas honras e o proibiu de escalar na região por 6 anos. Foi um escândalo mundial. Mas aqui vem a reviravolta surpreendente. Em 2022, após anos de humilhação, Narendra voltou. Desta vez, fez do jeito certo, com GPS, fotos certificadas e toda a documentação. Finalmente conquistou o título que antes havia falsificado. Embora a mancha daquela mentira nunca tenha desaparecido totalmente, deixou uma pergunta no ar: quantos mais já terão feito o mesmo e saído impunes? No Everest, a linha entre a ambição e a fraude pode ser mais fina que o ar a 8.000 metros. E enquanto alguns falsificavam, outros levavam seus corpos ao limite em nome da velocidade. Durante décadas, escalar o Everest levava semanas ou até meses de preparação e aclimatação. Mas em 2025, um novo tipo de escalador chegou com outra estratégia: pular o sofrimento usando a ciência. Naquele ano, um punhado de atletas de elite do Reino Unido e dos Estados Unidos surpreendeu o mundo ao alcançar o cume em menos de 5 dias. Do nível do mar até o ponto mais alto do planeta. Sem longas estadias em acampamentos, sem aclimatação tradicional. Como conseguiram? Câmaras hipóxicas e gás xenônio. Antes de viajar ao Nepal, treinaram em tendas especiais que simulavam a altitude. Segundo relatos, alguns usaram xenônio, um método experimental para estimular a produção de glóbulos vermelhos, enganando o corpo. É legal, por enquanto, mas muito controverso. Para sherpas e alpinistas veteranos, o Everest sempre foi tanto um desafio mental quanto físico, conquistado passo a passo. Esses métodos pareciam códigos de trapaça em um videogame que deveria ser jogado no modo difícil. Até o Ministério do Turismo advertiu que poderia ser proibido no futuro, já que pular a aclimatação aumenta o risco de mortes na montanha. A comunidade ficou dividida. Alguns viram como inovação, outros como desrespeito. Mas estava claro que o Everest estava mudando rapidamente. E a maior reação não veio dos governos, mas do próprio povo da montanha. Para os Sherpas, o Everest não é apenas uma montanha, é um lugar sagrado. Gerações viveram e morreram guiando estrangeiros por seu terreno mortal. Em 2025, após uma onda de ascensões rápidas, escândalos de permissões e acrobacias aéreas, a comunidade Sherpa ergueu a voz. Guias veteranos denunciaram o que consideravam um insulto, não apenas à montanha, mas também à cultura que sustenta cada expedição. Alguns até abandonaram projetos em protesto, recusando-se a guiar aqueles que tratavam o cume como um troféu. Não se tratava apenas de tradição, mas de segurança. Alertaram que escaladores inexperientes que dependem de helicópteros, drogas ou aclimatações falsas colocam todos em risco. Se um único alpinista desmaia na zona da morte, compromete toda a equipe, incluindo sherpas que precisam resgatá-lo. Sua mensagem foi clara: o Everest não precisa de mais recordes quebrados, precisa de mais respeito. O chamado para criar um código de ética para o Everest começou a ganhar força. O governo nepalês iniciou propostas para restringir o uso ilegal de helicópteros, as falsas conquistas de cume e as técnicas de ascensão rápida. Mas enquanto a aplicação das regras continuar fraca, a mudança real dependerá de a comunidade global de escaladores ouvir. Porque, no fim, não importa se alguém plana de um penhasco, inventa uma conquista ou usa ciência para enganar o corpo. O Everest não se deixa enganar. Não se importa com fama nas redes, contratos de patrocínio ou recordes. Cada atalho tem um preço, e a montanha sempre cobra. O que começou como uma prova de resistência humana transformou-se em um espetáculo de alta altitude, onde dinheiro, velocidade e ego pesam mais que respeito. Mas para quem vive à sua sombra, os Sherpas, os guias, as famílias que veem a montanha como parte de si mesmos, nada disso é entretenimento. É sobrevivência. É legado. Então, da próxima vez que alguém se vangloriar de ter conquistado o Everest em tempo recorde, talvez valha a pena perguntar: será que realmente conquistou a montanha? Ou apenas trapaceou para fugir de suas lições?